Ontem, no Superior Tribunal de Justiça, uma promotora ganhou o direito de não ter mais o nome dela associado à questão de fraude em concursos para juiz. Isso nos sites de busca. Ela não quer que ponha o nome dela, fraude em concurso para juiz, e venha ali uma história relacionando a ela a esse tipo de crime. Isso porque ela foi inocentada da acusação de burlar um concurso para a magistratura em 2007. Então, como ela foi inocentada, ela não quer que fique ali as acusações ali reverberando na internet. Mais um assunto para o nosso incansável Marcelo Cosme. O que você me conta sobre essa decisão, Marcelo? Olha, Maria, os sites de busca ali, como Yahoo e Google, eles vão ser obrigados a retirar, né, esta história da fraude no concurso do Rio de Janeiro em 2007, dentro do chamado direito do esquecimento. Se não fizerem isso, podem pagar uma multa diária de R$1.000. O que chama a atenção nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça? Porque ela vai na contramão de outras interpretações até agora. Sempre se dizia que os sites não teriam essa responsabilidade, né? E agora a gente vê que eles dizem o seguinte, ó, se ela foi inocentada, ela não tinha culpa, não se pode associar o nome dela a uma história negativa. É claro que a gente tem que sempre reconhecer, quando há um erro, as pessoas têm direito, né, a se defender e provar que elas não fazem parte deste erro. Ela disse aqui, o Conselho Nacional de Justiça, que ela não fraudou esse concurso para a legislatura para a magistratura do Rio de Janeiro de 2007. Há 11 anos esse processo vinha e ali no Superior Tribunal de Justiça, agora chegou ao fim. Mas o que chama a atenção? Ele também pode abrir um caminho para um outro lado, para o lado dos maldosos. A gente sabe que esse é o ano eleitoral, tem muito político tentando se descolar de imagens negativas, de coisas negativas. Vamos lembrar aqui o nosso conhecido e nada inocente porque ele já foi condenado, tá, gente? Não estou sendo maldoso, não. Eduardo Cunha, que apresentou um projeto na Câmara que queria retirar essas notícias maldosas aí e negativas contra deputados e senadores da internet. E não colou. Agora, então, a gente tem que prestar atenção se essa decisão vai abrir um precedente para que pessoas que realmente são culpadas, são aí responsáveis pelos seus atos, também vão tentar se aproveitar para se descolar da mais um ano eleitoral. E um ano que a gente sabe que tem muita fake news, que é uma bandeira que o Tribunal Superior Eleitoral está de olho nela também. Decisão que faz sentido em vários casos, mas pode abrir precedentes perigosos. Agradeço ao Marcelo Cosme. Estava falando há pouco de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Foi o seguinte, uma promotora ganhou o direito de não ter mais o nome dela associado à questão de fraudes em concurso para juiz. Isso porque ela foi inocentada dessa acusação. Então, o Superior Tribunal de Justiça percebeu, sim, que ela tinha o direito ao esquecimento, o direito de não ser mais citada relacionada a um crime que ela não cometeu. Mas agora eu quero conversar, porque a gente está com medo aí das brechas, dos mal intencionados, né? Porque às vezes tem uma decisão com uma boa intenção, uma justa intenção, mas temos que ficar de olhos bem abertos. Então, sobre esse tema, eu vou conversar agora com o professor de Direito e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Carlos Afonso Souza. Carlos, a gente fica sempre aí de olho, né? Tem tantos projetos que nasceram já com mal intenção, outros bem intencionados e depois se deformaram. Nesse caso, a gente tem que ficar de olho para que precedente aí perigoso. Boa tarde para você. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Esse precedente é um precedente bastante perigoso, especialmente se a gente leva em consideração que a promotora que ingressou com essa ação, ela exerce cargo público. Então, diferente de outros casos em que uma pessoa, enfim, anônima busca uma determinada situação que seja desindexada da chave de busca, aqui a gente está falando de alguém que ocupa cargo público. E aí, como bem colocou o Marcelo, em época pré-eleitoral, a preocupação aqui é que sugere um precedente para que políticos possam, justamente antes de começar o período eleitoral, a fazer uma limpeza no seu currículo na internet, e especialmente nos sites de busca. Acho que vale lembrar, né, que esse chamado direito ao esquecimento, né, que aqui foi reconhecido, no final das contas ele é até paradoxal, porque a gente está aqui agora no programa falando justamente desse caso, dessa promotora que entrou com essa ação. Então, a gente acaba lembrando muito mais daquilo que foi forçado a ser esquecido. Carlos Afonso, realmente é curioso, porque quando eu li a primeira vez, o que eu pensei? Vamos lá. Eu e minha tia, digamos. Acabou fora. Não, ela foi inocentada, não quer que tenha aquelas notícias antigas da época que ela era acusada, digamos assim. Então, passando para um político.
ele poderia pedir para serem retiradas acusações de corrupção? Ele ainda não foi inocentado. São acusações. Corremos esse risco de dizer assim, não, sou investigado em tantas ações, vou aqui provocar o direito ao esquecimento para que apague esse meu passado. Mas aí são acusações, ninguém está mentindo, não é uma informação errada. Eu queria que você fosse bem específico aí nesse detalhe, nessa linha tênue que dá para mexer. Mas, Maria, é justamente esse o ponto, porque olha só, esse caso que foi julgado pelo STJ, é o caso de um concurso para a magistratura no Tribunal do Rio de Janeiro, no qual se havia a suspeita de fraude. E, no caso, a promotora teria, na prova de direito tributário, reproduzido uma questão que era muito semelhante ao gabarito da questão. A decisão do Conselho Nacional de Justiça é uma decisão, não a do STJ, a do Conselho Nacional de Justiça, que analisou esse concurso para o tribunal lá atrás. Ela é uma decisão muito difícil, era uma decisão por 7 votos a 4. E a discussão era não anular esse concurso, porque as pessoas já tinham tomado posse e esses juízes já estavam decidindo. Então, acho que é bom deixar claro que estamos falando de uma decisão que procurou não anular esse concurso por uma série de outros motivos. Então, estamos falando de uma questão que é verdade. E aí, você perguntou a questão de meras acusações. Bom, esse caso não é uma mera acusação, é um caso em que houve uma decisão por não anular o concurso. Mas mesmo o caso de absolvições, acho que a gente não precisa nem ir muito longe. Há 3 dias atrás, o ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, foi absolvido do processo envolvendo obstrução à justiça. Há outro tempo atrás, enfim, o nosso ex-presidente Fernando Collor foi absolvido do crime de peculato. Será então que os dois agora poderiam ingressar com uma ação contra buscadores para fazer desaparecer qualquer resultado de busca envolvendo os seus nomes e uma determinada expressão? Então, Sérgio Cortes, obstrução de justiça, já não pode aparecer mais nada. Fernando Collor, peculato, já não pode aparecer mais nada. É essa colocação de filtros que é perigosa. Porque é como se você apagasse um capítulo específico da história. E a história tem cronologia, tem passo a passo, você só fecha ou agrega algum valor ou conclusão àquela história se você tem todos os elementos. Para mim está claríssimo o que você disse. Eu tenho mais uma pergunta antes de passar aqui também para a nossa bancada. Tecnicamente, é tranquilo para esses mecanismos de busca fazerem esse tipo de... Como é que é o nome? É bonito? Desindexação, né? Desindexação. O nome é lindo, né? Desindexação, apagar aí essas partes, essas ligações. Enfim, ouvindo falar em desindexação parece até que é algo bom, né? Mas acho que é importante esclarecer que existe também um dilema técnico, que é como esse filtro vai ser desenvolvido e implementado pelos buscadores. Acho que vale aqui recordar que todas as decisões que nós tínhamos até então do Superior Tribunal de Justiça eram decisões que negavam esses pedidos de direito ao esquecimento contra buscadores e que, quando envolviam a remoção de conteúdos na internet, se estabeleceu, em decisões bastante tranquilas no tribunal, que a vítima deveria indicar a URL, ou seja, o endereço na internet debaixo da qual está o conteúdo que a vítima queria que fosse removido. Nesse caso, o STJ parece dizer que os buscadores vão ter que instalar filtros. E aí, esses filtros podem ser bons ou ruins, podem tirar tudo que envolva essas duas expressões. E aí é tão curioso, Maria, que um filtro bem feito vai impedir até mesmo, se a gente colocar esse vídeo agora aqui na internet sobre essa discussão no Estúdio I, se tiver o nome dela e a expressão que ela mencionou no processo, esse vídeo não seria encontrado nos buscadores. Ou seja, a gente está eliminando informações na internet de uma forma que parece pouco criteriosa. Só gostaria de fazer uma lembrança. Esse caso, enfim, não é novo e é um debate global. Tanto é assim que na Argentina, o próprio Diego Maradona queria que os buscadores não mais falassem sobre seu envolvimento com entorpecentes no passado e buscou também que esses filtros fossem colocados. Essas decisões acabaram sendo revertidas, enfim, esses filtros não deram certo. Carlos, por outro lado, também não existe assim, uma norma que obrigue
os sites a atualizarem as informações dizendo fulano foi absolvido, que seria o mais correto, não? Exatamente. O direito ao esquecimento, no final das contas, é um remédio até pobre em termos de acesso à informação. Seria muito mais útil que, em casos como esse, fossem utilizados instrumentos que já existem na lei brasileira. É verdade que não existe uma obrigação geral para todos os veículos de comunicação atualizarem todas as notícias, o que seria uma obrigação impossível de ser cumprida. Mas existe no direito brasileiro direito de resposta e existiriam também mecanismos judiciais em que a vítima pudesse obrigar um determinado veículo a atualizar uma matéria com um fato que seja relevante. Muito debate de direito ao esquecimento na Europa, ele é todo marcado por uma noção de fatos que são irrelevantes, desatualizados. Ora, para pessoas que ocupam cargos públicos, talvez a melhor ferramenta seja atualizar a informação. Então, numa notícia em que falo de uma suspeita de corrupção de um político que lá na frente foi inocentado, foi absolvido, que se atualize essa reportagem. Isso é muito mais rico em termos de acesso à informação do que simplesmente prestigiarmos agora um apagamento por meio de filtros que não se sabe como serão implementados na internet, enfim, mirando os buscadores. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou proibido, como jornalista, de escrever, lembrar, de informar a sociedade que houve uma investigação sobre uma fraude num concurso público. Mas nada me impede de fazer assim, hoje completa um ano da absolvição da promotora fulana de tal, absolvida. Isso não impede. O que mostra, no final das contas, como esse recurso ele não é o ideal. Não vai levar a nada. Isso não impede, mas se você for no mecanismo de busca e botar de novo o nome da promotora e fraude de concurso público, nem essa notícia vai aparecer. Isso é verdade. Isso que ela ganhou. Isso é verdade. Não vai aparecer aquela coleção de notícias, né, semelhantes. Então, assim, primeiro lugar, você acha, só para encerrar, direito ao esquecimento, no final das contas, cheira a censura ou não? Do que estamos falando aqui? Olha, Maria, acho que direito ao esquecimento, no final das contas, é uma falsa promessa, e é uma opinião muito pessoal, porque esquecimento é algo que nenhuma decisão judicial pode entregar. Nenhum juiz vai conseguir fazer com que qualquer um de nós esqueça daquilo que a vítima procura que seja esquecido. O juiz não é um personagem de um filme de ficção científica que tem um aparelhinho que coloca na frente das pessoas e pisca uma luz e você esquece que você viu um alienígena. Ou seja, o esquecimento é um efeito que pode ou não acontecer de uma decisão que vai ordenar remoção, desindexação, enfim, e acho que aí o papel dos tribunais é pensar como é que a gente alcança uma proteção maior das pessoas, mas sem causar censura, restrição à liberdade de expressão, que é o que, enfim, a desindexação acaba fazendo numa série de situações. O Otávio aqui tá curioso, porque a gente está falando só de internet, né? Então, o trabalho de pesquisa, né, ir ali na biblioteca. Por exemplo, sei lá, a família do Gregório, que deu um tiro no Lacerda. Vamos esquecer, nossa família não quer mais carregar com isso. Eu quero que vá na Biblioteca Nacional, pegue a tesoura e saia rasgando tudo quanto é periódico. Em tese, é isso, né? Por que na internet tem que apagar e o físico não... Stalin fez com os que antecederam. Apaga fotos, apaga foto, tira o estátua. É uma decisão stalinista, para resumir. E vamos lembrar que esse projeto de direito ao esquecimento de autoria de Eduardo Cunha. Não é isso, Carlos Afonso, que pode concluir? Não, nada, só para lembrar, e que essa é uma decisão do STJ, mas a gente tem diversos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que procuram criar diferentes roupagens para direito ao esquecimento. Então, essa decisão cabe recurso, é esperado que ela suba para o STF, então isso não é o último capítulo da história, não só o debate continua no Congresso, mas é muito provável que ainda esse mesmo caso seja objeto de recurso. Agradeço muito a sua participação. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Eu só ia concluir dizendo que, na verdade, dependendo da função da pessoa, ou de onde ela se meteu, se foi alvo de investigação aqui ou ali, isso faz parte da história já.
Não interessa se eu estou pedindo para que me esqueçam. As pessoas podem até não se lembrar de te chamar para isso ou para aquilo. Mas na hora que estiver estudando ali aquele caso como foi, houve um momento em que tal pessoa foi citada como potencial, né, perpetradora daquele crime. Depois descobriu-se que não, que ela era inocente, mas está ali. Por que você vai pagar? Escolher os pedaços da história que você vai pagar e deixar as pessoas sem saber. Isso não tem sentido nenhum. Eu acho que as pessoas de boa fé podem ler essa questão a priori, sem aprofundamento, ou mesmo aprofundando, assim, puxa, uma pessoa que foi acusada erroneamente de pedofilia, o impacto que isso tem, uma notícia como essa ser reverberada, que isso pode acontecer a partir dessa desinformação. Mas o que é melhor? Tirar esse fato da internet ou como ter ele lá disse, essa acusação e ter também, depois a justiça concluiu que não, que havia ali um... Eu acho que essa discussão passa pelo que é bom jornalismo e o que é mau jornalismo. Isso. O problema da internet com notícia é isso. Você Vai tem direto. muitos sites sem credibilidade, divulgando igual e com o mesmo espaço que o site que tem credibilidade. Geralmente, os sites ligados a jornais impressos, eles têm lá, você começa a ler uma notícia e tem lá, essa notícia foi atualizada. Agora, se você pega um site qualquer que a gente fez lá no fundo do quintal, ele não tem essa preocupação. Então, Isso. Inclusive, a gente diz que errou, né? Atualizado, a informação estava incorreta, a informação continua ali, mas dizendo que estava incorreta. Então, para lembrar, essa foi uma decisão da STJ em relação ao caso específico de uma promotora que abre aí um precedente. De qualquer maneira, ainda cabe recurso do Supremo Tribunal Federal e fiquemos de olho em outros projetos que pipocam por aí com o mesmo sentido e caminhando aí para criar um Frankenstein nesse tema que já está meio esquisito. Carlos Afonso, prazerzão aprender com você. Obrigada, hein? Prazer é meu. Obrigado, gente. Até mais. Beijão e até mais. Voltaremos a falar com você. Não esqueça da gente. Olha, você não tem direito ao esquecimento da gente, Carlos Afonso. Um beijo. Beijo. Tchau, gente.